Estamos liberados até a Rússia. Um avião comercial cai sobre uma zona de guerra na Ucrânia Oriental. Quase 300 vidas inocentes foram perdidas. Portanto, é preciso haver uma investigação internacional com credibilidade. Houve muita especulação de que a aeronave foi abatida, mas nós precisamos de provas. Os investigadores estão determinados a obter respostas para as famílias das 298 vítimas. Era realmente muito importante explicar o que aconteceu. Havia muitas pessoas cujas vidas foram destruídas por essa queda. Mas eles enfrentam barreiras intermináveis. Uma das primeiras coisas que você faz é garantir a segurança da área onde caiu o avião. E aqui isso não foi possível. Como podemos realizar uma investigação sem ver os destroços? Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Espaço aéreo mortífero. 17 de julho de 2014. Estou ansioso para chegar em casa e ver as crianças. E comer uma deliciosa refeição caseira. Tem outros planos para o fim de semana? Absolutamente nada, o que parece perfeito para mim. O voo MH17 da Malaysia Airlines já percorreu 2 horas e meia de sua viagem de 11 horas e meia de Amsterdã para Kuala Lumpur. O avião está no limite de sua capacidade de 283 passageiros. Já terminou? Vai trazer o carrinho de bebidas de novo? Vou sim. O que gostaria? Eu quero uma cerveja. A maioria é de turistas holandeses que planejam seguir para destinos de férias na Austrália, Tailândia e Indonésia. Viajantes europeus em férias eram a maioria das pessoas a bordo. Certamente havia alguns empresários, mas a maioria dos passageiros eram pessoas em férias. A rota do MH17 o leva pela Europa Oriental, Ásia Central e a Baía de Bengala, antes de alcançar a capital da Malásia, Kuala Lumpur. O tempo está feio à nossa frente. Podemos contorná-lo? O comandante Eugene Chu Jin-leong pilota para a Malaysia Airlines há 24 anos. O seu copiloto, Mud Firdaus Abdul Rahim, é uma nova e promissora aquisição da companhia aérea. Dnipro, liberado para contornar 3 km de área de instabilidade? Malaysia 17. Ok, liberado para contornar. Entendido. Malaysia 17. O copiloto está sendo preparado para se tornar um comandante. Em geral, na cabine de comando não é incomum contar com um comandante que tenha uma vasta experiência de voo em relação ao seu copiloto. Eles estão pilotando um Boeing 777, um dos aviões mais seguros do mundo. A aeronave também é muito eficiente em termos de combustível, tornando-se uma escolha popular para voos de longa distância como este. A Malásia está a 5 ou 6 horas à frente. Acho que vou descobrir quando chegarmos. Poderíamos compensar o atraso se mudarmos para 340. Se chegarmos lá mais rápido, por que não? Agora voando no espaço aéreo ucraniano. Malaysia 17. Excepcionalmente, o nível 340 está disponível? Os pilotos pedem permissão para subir 1000 pés, onde eles podem voar mais rápido para compensar o atraso. Os céus sobre a Ucrânia estão movimentados hoje. O controlador local não pode atender ao pedido do piloto do avião da Malaysia. Malaysia 17. 340 não está disponível. Entendido. Manter 330. Bom, nós tentamos. Compensamos sobre a Rússia. Parece que temos tempo bom por todo o caminho. Embora a Ucrânia tenha acusado a Rússia de apoiar os separatistas armados no leste da Ucrânia, ambas as nações ainda estão cooperando quando o assunto é a aviação comercial. Os controladores, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano, ainda estavam entregando o tráfego aéreo um para o outro. Então, apesar da ameaça, o comércio ainda estava acontecendo.
Para o ponto Romeu Novembro Delta? Perfeito, obrigado. O controlador ucraniano recebe o informe de seu colega russo de que o MH17 está liberado até o próximo ponto de radar. Malaysia 7, prossiga direto para o ponto Romeu Novembro Delta. Romeu, Novembro Delta, Malaysia 17. Estamos liberados até a Rússia. A tripulação tinha acabado de fazer uma transmissão nominal de controle de tráfego aéreo. Eles não tinham conhecimento de ameaça alguma até aquele momento. Aqui está, senhor. Muito obrigado. Malaysia 7, radar de Dnipro, por favor, responda. O voo MH17 da Malaysia Airlines sumiu do radar. Malaysia 7, radar de Dnipro falando. Por favor, responda. O controlador de tráfego aéreo faz um telefonema para informar o desaparecimento. É o seu. Kars Bomkes é um investigador holandês experiente. A primeira vez que eu ouvi sobre o acidente foi quando chegamos ao nosso destino de férias, na Espanha. Ah, não. Minha primeira reação quando eu vi a notícia foi de não acreditar, é claro. Houve um acidente. Eu tenho que voltar. Então eu pensei, como é possível que um avião de passageiros acabe assim? Há vários focos de incêndio no leste da Ucrânia, onde o voo MH17 da Malaysia Airlines caiu do céu. No mundo todo, a reação é rápida. Cerca de 300 vidas inocentes foram perdidas. Homens, mulheres, crianças e bebês que não tinham nada a ver com a crise na Ucrânia. E essas mortes representam um absurdo de proporções indescritíveis. A notícia é sentida fortemente na Holanda. 193 vítimas eram holandesas. Quando eu liguei a TV para ver o noticiário em casa, algumas das primeiras imagens na TV eram de passaportes holandeses que haviam sido encontrados nos campos e eu fiquei muito comovida com isso na época. Foi um evento trágico para o povo holandês e tenho certeza de que teve um peso emocional altíssimo. O Conselho de Segurança holandês já mobilizou uma equipe de acidentes aéreos. Os nossos pensamentos e orações estão com essas famílias por essa perda terrível. As evidências indicam que o avião foi derrubado por um míssil terra-ar que foi lançado a partir de uma área que é controlada por separatistas apoiados pela Rússia dentro da Ucrânia. Nós também sabemos que isso representa... Apesar das especulações imediatas de que a aeronave foi derrubada, os investigadores têm perguntas importantes para responder. Eles precisam entender por que um avião de passageiros estava voando sobre uma zona de guerra. E o mais importante, eles precisam trazer para casa a maior quantidade possível de evidências para as famílias holandesas que perderam entes queridos. Nessa investigação era muito importante explicar o que aconteceu. Eram muitas as pessoas cujas vidas foram destruídas por esse acidente. Alô? O Conselho de Segurança holandês fica em Haia. Eles montam outro escritório em Kiev para ajudar os investigadores ucranianos. Qual a situação aí? Estou instalado no centro de operações, mas houve uma mudança. A equipe holandesa logo descobre que seu papel será maior do que o esperado. A Ucrânia. Eles nos pediram para liderar a investigação. Avião abatido sobre a Ucrânia.
Com sugestões de todos os lados de que a queda do MH17 foi intencional, eles enfrentam uma situação difícil. São as fotos. Houve muita especulação na mídia de que o avião foi abatido, mas como investigador você quer provas. A especulação embaça a mente. Encontrar respostas não será fácil. O acidente aumentou dramaticamente as tensões entre Rússia e Ucrânia. Militantes apoiados por russos e forças ucranianas têm lutado há 4 meses no leste da Ucrânia. O MH17 caiu no coração da área disputada, na região de Donetsk. Esse local parece outra fazenda. Estão todos na parte oriental da Ucrânia. Os investigadores estão preocupados com a forma como podem realizar o seu trabalho no meio de uma zona de guerra. Aqui. São 6 locais onde há destroços. Os destroços estão espalhados por uma área de 49 quilômetros quadrados. Uma coisa sabemos com certeza. Ele desintegrou em pleno voo. Quando olhamos para as fotos, vimos que os destroços estavam espalhados por uma grande área, de modo que isso significava que ele havia se despedaçado em voo e não na queda. Alô, aqui é da CSH. Em quanto tempo podemos chegar aos locais do acidente? Para descobrir a causa da desintegração, os investigadores holandeses precisam ver os destroços. Desculpe, eu não entendo. Mas o que é impossível? Eles não podem acessar os locais onde os destroços caíram. Eles ainda estão em um processo de negociação complexo com autoridades governamentais e autoridades locais. O que disseram? Mudança de planos. Não podemos ir. Durante uma investigação normal, uma das primeiras coisas que você faz é garantir a segurança da área onde o avião caiu. E isso não foi possível aqui. Como podemos realizar uma investigação sem ver os destroços? Apesar de já fazer dias que o MH17 caiu no leste da Ucrânia, os investigadores holandeses não estão aqui. Sem acesso aos destroços, correm o risco de perder evidências cruciais. É importante que os destroços não sejam tocados. Eles são testemunhas silenciosas. Peças de destroços nos dizem o que aconteceu. Uma imagem completa de todos os destroços juntos oferece uma história na íntegra. Só assim saberemos o que aconteceu. Apesar do revés, a equipe holandesa se recusa a deixar qualquer especulação sobre o acidente afetar sua investigação. O meu melhor palpite é que ele foi derrubado. Mas provar isso sem os destroços do avião é quase impossível. Eles talvez possam refutar outras teorias sendo divulgadas na mídia, especulando que o voo MH17 pode ter encontrado um clima severo, ou um problema técnico, ou alguma outra calamidade rara. Ok, vamos começar a eliminar outras possibilidades e vamos ver o que nos resta. Nós começamos do zero e analisamos todas as possibilidades, uma a uma, e de maneira muito bem estruturada. Vamos ver a área da queda. Tivemos de fazer isso porque não tínhamos certeza que sequer poderíamos ir lá. Então precisávamos juntar tudo o que nós sabíamos sobre o local da queda. Esta aqui seria a rota do MH17. E aqui é o clima no momento do acidente. Houve relâmpagos? Vamos conferir o relatório ATC. Vejam aqui. Esta é a rota programada deles diretamente no caminho da tempestade. Mas eles pediram um desvio. A tripulação contornou a tempestade, que é uma ação operacional normal. Eles contornaram a tempestade. Não foi um raio. Tem alguma coisa nos registros de manutenção? Escolhemos seguir os procedimentos normais que utilizamos em uma investigação. Isso significa que precisamos verificar a manutenção da aeronave, se houve reparos que talvez pudessem ter influenciado a queda do avião nesse voo. Esses são relatórios muito rotineiros. A mesma coisa com o registro técnico. Esse era um avião muito bem cuidado. Não encontramos nenhum fator de segurança ou de manutenção que ajudasse na investigação. Eles até examinam a possibilidade remota de que o MH17 foi atingido por um meteoro. Se foi derrubado por um meteoro, é assim que saberemos. Os ultra-ruídos, dia do acidente.
O ultra-ruído é uma onda sonora distinta que pode ser medida quando um meteoro desacelera quando entra na atmosfera superior da Terra. Poderia acontecer. Uma vez a cada 60 mil anos. É possível. Exceto que não desta vez. Não houve atividade de meteoros naquele dia. Nada. 3 causas possíveis. Nenhuma explicação provável para o que derrubou o MH17. Todos foram excluídos devido à evidência que encontramos. Não combinavam com a evidência que esperávamos com esse tipo de possíveis causas. Alguns dias depois, a investigação dá sorte. Militantes da Ucrânia recuperaram as caixas pretas e as entregaram às autoridades da Malásia. É um avanço e tanto. Em todos os acidentes de aviação, os gravadores de dados do voo são muito importantes. Neste caso, eu diria são extremamente importantes. As caixas pretas podem conter pistas vitais sobre o que causou o acidente fatal. Os malásios transferem as caixas para o Conselho de Segurança holandês. Gravador de voo, não abra. Os dispositivos são então enviados para o Reino Unido para análise. Somos capazes de baixar as informações dos gravadores aqui na Holanda, mas não possuímos os instrumentos sofisticados que eles possuem. Alguns dias depois, a investigação tem outra reviravolta. Estão todos prontos? Finalmente concedem a eles acesso para visitar os locais dos destroços. No momento em que obtivemos permissão para ir aos locais, elaboramos um plano com o objetivo de reunir pedaços de destroços, realizar trabalho investigativo no local e depois levar os destroços de volta à Holanda para uma investigação mais minuciosa. Lá vamos nós. Mas então, outra mudança nos planos. Alô? Você não pode estar falando sério. Com o amargo e contínuo conflito entre a Ucrânia e os militantes apoiados pela Rússia, a situação na região da queda muda diariamente. Não podiam garantir a nossa segurança. Você não pode entrar em uma área sem permissão. Mas isso vai contra a sua natureza, porque você quer alcançar o seu objetivo. Droga! E a dificuldade aqui, é claro, foi que estávamos em outro país e com destroços aos quais não tínhamos acesso. Esse foi um desafio adicional, sem dúvida alguma. Na cidade holandesa de Eindhoven, os restos das primeiras vítimas do voo MH17 começam a voltar para casa. A pressão sobre o Conselho de Segurança holandês está prestes a se intensificar. Malásios exigem a verdade. O que queremos? Justiça! O que queremos? Justiça! O que queremos? Justiça! As famílias que perderam entes queridos, membros da tripulação que estavam a bordo da aeronave, querem respostas. Eles querem algum tipo de resolução para que eles possam deixar esse horrível evento trágico para trás. Eles querem mais do que os meros fatos. Eles querem algo para ajudá-los a pôr um fim a essa questão. Embora os investigadores ainda não tenham visto nenhum dos destroços, eles agora têm acesso à análise do gravador de voo. Então, nenhum só aviso. Tudo está bem e depois ele simplesmente para. Infelizmente, os dados do gravador de voo não oferecem nada para eles poderem continuar. Segundo os dados do gravador de dados de voo, nós estávamos olhando para uma aeronave que estava voando em linha reta e nivelada. O gravador não registrou nenhum mau funcionamento. E os sistemas da aeronave e os sistemas dos motores funcionaram normalmente. Até que então o gravador parou de forma abrupta. Os investigadores esperam que o gravador de voz da cabine de comando forneça algo mais. Romeu Novembro Delta. Malaysia 17. Ouvir a gravação de voz de uma cabine de comando não é uma coisa fácil de fazer, porque você ouve vozes e sabe que em poucos minutos ou segundos essas pessoas ficarão fatalmente feridas. Por outro lado, é isso que você precisa fazer. Esse é o seu trabalho. Estamos liberados até a Rússia. E nada depois disso? Não houve conversas sobre emergências, falhas ou qualquer outro risco que estivesse acontecendo na aeronave. Era uma conversa completamente normal. Então, a que horas termina? Exatamente na mesma hora que o gravador de dados é cortado. A linha do tempo diz que o que aconteceu no voo MH17 foi extremamente súbito. A falha instantânea e combinada do gravador de voz da cabine de comando e do gravador de dados de voo, isso indica que houve uma perda de energia elétrica simultânea, o que é análogo geralmente com um evento catastrófico.
Os investigadores suspeitam que o avião provavelmente foi derrubado por uma bomba ou por um míssil. Espere. Solte outra vez. Eles se perguntam se algumas pistas podem ser descobertas através de uma análise ainda mais minuciosa. Estamos liberados até a Rússia. Estão ouvindo isso? Os investigadores descobrem 2 picos de som antes da gravação cessar. Consegue descobrir de onde é que isso vem? A cabine de comando possui 4 microfones. Os investigadores esperam triangular a localização do som, medindo quando os picos atingem cada microfone. Através da triangulação de dados dessa informação, você pode identificar a localização da fonte do pico de som no espaço. De onde o som se originou? Vamos aos segundos antes do acidente. Podemos ouvir a cabine de comando, por favor? Os investigadores agora percebem que estão na pista de algo muito importante. Atingiu o microfone do comandante primeiro. Depois voltou pela cabine de comando. E está parecendo que o som veio da frente do comandante, de fora do avião. Isso foi muito importante, porque foi um indício claro de que a fonte da coisa que aconteceu com este avião realmente veio do lado de fora da aeronave. Não tem por onde. Uma explosão fora significa que deve ter sido abatido. Mas abatido pelo quê? Precisamos dos destroços. Mas existe um outro lugar onde nós podemos olhar. Escritório do legista. Sem acesso a destroços no chão, os investigadores voltam-se para a perícia de detritos encontrados em outro lugar. Dentro dos corpos da tripulação da cabine de comando. A autópsia foi muito importante e uma fonte diferente de resultados para a investigação. Eles esperam que a perícia possa ajudá-los a identificar o tipo de arma explosiva que derrubou o MH-17. Eles encontram centenas de fragmentos de aço de aparência semelhante alojados dentro dos corpos. Mas no corpo do comandante, eles encontram outra coisa, algo que se destaca. No corpo do comandante, havia um fragmento específico que era singular em comparação com os outros fragmentos que encontramos. Tinha uma forma e formato específicos. Os investigadores não sabem o que é, mas pelo gravador de voz da cabine de comando, eles sabem que a explosão atingiu o lado do comandante na cabine de comando. Se o fragmento encontrado em seu corpo puder ser combinado com a arma usada no ataque, isso pode ser uma pista crucial. Estávamos reunindo cada vez mais fatos que mostravam que algo do lado de fora havia derrubado a aeronave. O desfecho completo desse acidente é absolutamente vital. Ou seja, a ação final de encontrar os responsáveis e levá-los à justiça. Apesar das fortes evidências apontando para um míssil, para provar a sua teoria, os investigadores precisarão ver os destroços. Mas até agora, eles ainda não conseguiram acesso aos locais dos destroços. Independentemente de todos os meios de comunicação e pressão política, você ainda precisa fazer o seu trabalho, começando com a fundação, que é investigar com base em fatos. Você precisa ignorar toda a pressão que é colocada sobre você para chegar rapidamente a alguma conclusão. Quase 4 meses após o acidente do voo MH17 da Malaysia Airlines, Smith, os investigadores finalmente conseguem o que mais precisam. É uma notícia maravilhosa. Permissão para viajar para o leste da Ucrânia. Obrigado. Podemos ir. Permitiram nossa entrada. Esta vez é pra valer, hein? No dia 4 de novembro, investigadores holandeses finalmente chegam a um dos locais com os destroços do avião. A sua prioridade é encontrar peças da frente da aeronave, a cabine de comando. Eles esperam que os destroços revelem mais sobre a explosão que eles ouviram no gravador de voz da cabine. Mas eles têm um tempo muito limitado para coletar evidências deste e de 5 outros locais.
Sim, CSH para a base. Nós chegamos. Câmbio. Fiquem longe dali. Tem minas terrestres. As áreas dos destroços estão em território controlado por forças separatistas. A linha de frente está a menos de 1,5 km de distância. O que foi isso? Artilharia sendo disparada através da fronteira. Ainda havia combates na área. Ouvimos artilharia e fogo de armas pequenas. Por esse motivo, também usamos coletes à prova de balas. Era uma loucura, porque você ouvia o som e significava que naquele momento havia pessoas ficando feridas ou algo pior. Antes de pôr qualquer coisa no caminhão, você nos mostra. Claro. Para complicar tudo, os soldados locais observam cada movimento dos investigadores. Em todo o mundo, as pessoas estão acusando as forças separatistas. Eles podem não querer que os investigadores encontrem qualquer coisa que possa incriminá-los. Você está numa zona de guerra. Você sabe que existem os interesses dos líderes locais e de outros que você nem sabe quem são. Isso significa que você não fala livremente sobre o trabalho que está fazendo. Tá vendo isso aqui? Faça com que isto esteja no primeiro caminhão. Havia uma série de destroços da aeronave que eram muito importantes para a nossa investigação. E também tentamos levar o máximo que pudemos no tempo que tivemos. A Malasa está 5 ou 6 horas à frente. Acho que vou descobrir quando chegarmos. No local do acidente, eu não disse nada, embora eu realmente quisesse falar. Procuramos fazer o trabalho de forma muito respeitosa. Esse era um trabalho muito delicado, porque sabíamos o que tinha acontecido lá. De que parte do avião é isso? Isso não faz parte do avião. Isso é de aço, não de alumínio. Ponha no caminhão. Tudo aquilo que pensávamos que não seriam da aeronave eram colocados no caminhão. E tentávamos nos comportar o mais normalmente possível. O que é isso? Eu acho que é da porta de escape da passagem BPU. Tudo bem, pode ir. E então os investigadores recebem uma última prova crucial. Na última tarde do último dia do final da missão, um dos ajudantes locais nos trouxe a janela da cabine de comando. Ele a encontrou no vilarejo de Petrovka, onde nós não tínhamos permissão para ir. Está brincando comigo? E esse foi o momento em que eu nunca me esquecerei. O momento em que você tem a maior das evidências nas mãos. Enquanto eu só vi buracos e tristezas naqueles destroços, Ron Smith viu o quão importante tudo aquilo era para a investigação. Era uma estranha mistura de emoções. Após meses de tentativas, os investigadores conseguiram finalmente trazer partes dos destroços do voo MH17 da Malaysia Airlines de volta para a Holanda. Eles se concentram na seção da aeronave que eles acreditam que estava mais perto da explosão. Todos os destroços que eram da frente da aeronave foram analisados com muita segurança e precisão. Bom, qual parte precisamos agora? Eles começam a reconstruir a cabine de comando. A meta de realizar uma reconstrução foi mostrar ao mundo o que aconteceu com a aeronave, qual foi o impacto. Você pode fazer uma animação, você pode visualizar, mas os verdadeiros destroços dizem muito mais, contam a verdadeira história do acidente. À medida que a reconstrução toma forma, surge uma imagem surpreendente. Exceto onde quebrou, não há nenhum dano deste lado. Ok, pessoal, podem virar.
O lado esquerdo da cabine de comando sofreu grandes danos. Depósitos explosivos. E dá pra ver como o metal cedeu aqui perto do suporte. E os buracos. Foi atingido por onda de pressão. Todas aquelas perfurações. Aquilo foi uma visão horrível. Dava para ver o poder devastador das centenas de objetos que penetraram na frente do avião e onde começou a destruição em pleno ar. Era opressivo, mas também era uma excelente prova do que realmente tinha acontecido. Com a reconstrução quase terminada, os investigadores separam os pedaços de estilhaços feitos de aço do revestimento de alumínio da aeronave. Estas peças de aço devem ser da ogiva. Para os investigadores, não há mais dúvida alguma. Um míssil derrubou o MH-17. Dê uma olhada nisso. Outro pedaço de míssil? Eu acho que sim. Mas esse parece diferente. Já vi esse tipo de peça antes. Encontramos uma forma específica em um fragmento, a forma de borboleta ou gravata borboleta. O mesmo tipo de fragmento que nós encontramos no corpo do comandante. Mande para o laboratório. Ok, vamos pegar as varetas. Os investigadores usam uma técnica com varetas de penetração para identificar exatamente onde o míssil explodiu. Essa é uma técnica com investigação forense para determinar a origem do objeto de alta energia. Veio de 3 metros para a esquerda e 3,7 metros acima da ponta do nariz. Os resultados da pesquisa apontaram que a origem dos objetos foi à esquerda e acima da cabine de comando, e eles combinaram com os resultados da investigação que obtivemos do gravador de voz da cabine de comando. A reconstrução da cabine de comando deu aos investigadores uma imagem muito mais clara de como o voo MH-17 foi derrubado dos céus. Com uma ogiva tipo fragmentação, a ogiva detona e entre 7 e 8 mil desses fragmentos pré-formados são dispersos contra o alvo a uma velocidade muito alta. Cada um desses fragmentos é projetado especificamente para penetrar o alumínio de aeronaves. Os investigadores sabem que os pedaços de estilhaços com forma de gravata borboleta no corpo do comandante e na fuselagem podem ser a chave para resolver o próximo passo do mistério. De que tipo de míssil será que você veio? Próximo. Avance. Espere, pare. Aí está. Os fragmentos na forma de gravata borboleta encontrados foram identificados como pertencendo a um tipo de ogiva. Então soubemos o que derrubou o avião. O míssil Buk. Os fragmentos são da ogiva de um sistema de míssil terra-ar Buk. Ele é constituído por centenas de fragmentos de metal em forma de quadrado e gravata borboleta que explodem quando o míssil se aproxima do alvo. Há amplas evidências de que os militantes apoiados pela Rússia têm acesso a esse tipo de arma. Um segundo inquérito judicial é encarregado de determinar se realmente foram eles que o dispararam. Eles estimam que sua probabilidade de matar é de cerca de 95%. A arma detona com base em um fusível de proximidade. Quando a aeronave e o alvo parecem se fundir, é nesse ponto que a arma detona. A Malásia está 5 ou 6 horas à frente. Romeu, Novembro Delta, Malaysia 17. Liberados até a Rússia.
Esses mísseis de alto desempenho encontrarão um alvo mesmo em velocidades superiores a Mach 3. Certamente a tripulação não teria a capacidade nem a expectativa de saber que seria alvo de uma arma como essa. Os investigadores se voltam a especialistas do Laboratório Aeroespacial Nacional da Holanda para tentar localizar a área geográfica de onde o míssil foi lançado. O avião voava a 33 mil pés. Em Dombas, a uma velocidade de 494 nós. Ao simular as condições de voo no momento e calculando a velocidade e os pontos de impacto do míssil, os cientistas conseguem calcular a trajetória do míssil. Então ele veio desta área. Eles calcularam que era uma área diante do avião, cerca de 320 quilômetros quadrados na região oriental da Ucrânia. Confirmar que o míssil foi disparado do coração da zona de conflito deixa uma pergunta que não quer calar. Famílias querem resposta para a tragédia. Se o espaço aéreo sobre a Ucrânia era tão perigoso, por que as companhias aéreas voavam para lá para começar? Agora que eles sabem que o voo MH17 foi abatido por um míssil terra-ar, os investigadores analisam por que a Malaysia Airlines voava em uma zona de conflito. É o relatório do Serviço de Segurança? Vá para a página 24. Os investigadores trabalham com o Serviço Holandês de Inteligência para obter uma imagem detalhada do espaço aéreo ucraniano antes da queda. Isso é inacreditável. Eles descobrem que 3 dias antes do desastre do MH17, separatistas derrubaram um avião de carga militar ucraniano. Se a Ucrânia sabia que os aviões estavam sendo derrubados, por que não fecharam o espaço aéreo? Boa pergunta. Em busca de uma resposta, os investigadores solicitam uma lista de NOTAMs, aviso aos aviadores, do controle de tráfego aéreo ucraniano. A área sobre a Crimeia estava fechada. Então por que não Donetsk? Um NOTAM é emitido para permitir que a indústria da aviação saiba se algum espaço aéreo está restrito. Havia 2 NOTAMs para esta área. No dia 1º de julho, eles fecharam abaixo de 26 mil pés. E no dia 14 de julho, aumentaram essa restrição para 32 mil pés. Em outras palavras, as autoridades ucranianas estavam respondendo à ameaça, restringindo os voos a altitudes cada vez maiores. Mas, crucialmente, eles nunca fecharam completamente o espaço aéreo. As companhias aéreas que se submetem a operações de voo em um espaço aéreo contestado analisam as avaliações das ameaças. Eles são informados sobre as ameaças e esperam algum nível de previsibilidade. Quem mais voava naquele dia? Não vai acreditar nisso. Todas essas companhias aéreas voaram sobre a Ucrânia naquela semana? Não. Naquele dia. Todas voaram sobre a área exata antes do MH17 ser derrubado. No dia 17 de julho, o dia em que o MH17 foi atingido por um míssil, 160 voos atravessaram exatamente o mesmo espaço aéreo. Apesar dos ataques anteriores a aeronaves militares, nenhuma companhia aérea comercial optou por evitar a área. Dnipro, liberado para contornar 3 quilômetros de área de instabilidade? Malaysia 7. Ok, liberado para contornar. Entendido, Malaysia 7. A Malaysia Airlines não estava fazendo nada de diferente do que os outros 160 voos que invadiram aquele espaço aéreo fizeram nesse mesmo dia. Eles não eram o cavaleiro solitário naquele espaço aéreo. O que aconteceu foi que estavam no lugar errado, na hora errada. Somente aviões militares foram derrubados. E todos estavam voando muito mais abaixo dos 32 mil pés. Então todos pensaram que os aviões comerciais acima disso estariam seguros. Exatamente. A aeronave estava voando sobre uma zona de conflito, onde todas as outras companhias aéreas também voavam, porque esperavam que fosse seguro fazer aquela rota. Em seu relatório final, o Conselho de Segurança holandês solicita às companhias aéreas que melhorem suas capacidades de avaliação de riscos para que possam entender melhor os perigos das ameaças militares. Eles também sugerem que as companhias aéreas publiquem regularmente rotas de voo para que os consumidores possam tomar decisões muito mais informados sobre sobrevoar zonas de conflito.
Evitar que aeronaves voem em espaço aéreo inseguro é uma coisa difícil de fazer. A única possibilidade é compartilhar todas as informações disponíveis em todo o mundo entre todos os estados envolvidos. 15 meses depois de 298 pessoas serem mortas, o Conselho Holandês de Segurança convida as famílias das vítimas para ver a cabine de comando reconstruída do MH17. Foi o Missile Book e eles nos mostraram os fragmentos. Os fragmentos estavam dentro do avião e também atingiram a tripulação. É um momento difícil para os familiares, mas os investigadores esperam que possa dar um desfecho a eles. Havia muita informação na mídia. E tudo aquilo que nós achamos que poderia ser a verdade realmente foi confirmado. Enquanto o relatório do acidente é publicado, uma investigação criminal sobre quem foi responsável pelo ataque mortal ainda não foi resolvida. Eu fiquei muito orgulhoso por fazer parte de uma investigação tão importante para a comunidade holandesa e especialmente para as famílias das vítimas e para colaborar com a segurança da aviação para podermos evitar que isso aconteça novamente no futuro.